eu acredito que devemos louvar ao Senhor somente com canções que estão fundamentadas nas Escrituras. Por esse motivo eu criei essa playlist, onde analiso biblicamente vários louvores. Nesse vídeo nós faremos uma análise do louvor Eu Cuido de Ti, da dupla Canção e Louvor. A dupla é formada pelos irmãos Cláudia e Cláudio. Eles começaram na cidade de Moreno, Pernambuco, mas não demorou para o ministério deles ficar conhecido em todo o Brasil. Eu vou analisar a letra usando como referência a história de José no Egito. Não que essa canção tenha sido inspirada nessa passagem bíblica. Contudo, ao ouvir esse louvor pela primeira vez, associei imediatamente com a vida de José. Eu deixo como sugestão que esse louvor seja tocado após um sermão ou estudo bíblico que fale da história de José do Egito. É importante destacar que a nossa análise se limita ao significado da letra e à sua convergência com as Escrituras e os princípios da fé cristã. Não faz parte do escopo dessa análise a vida espiritual e pessoal dos cantores. Eu deixei na descrição o link para o vídeo no canal oficial da dupla e o link de um vídeo onde a Cláudia conta o contexto em que ela compôs esse louvor. Se você quer conhecer um pouco mais sobre as passagens bíblicas e os fundamentos do cristianismo que estão relacionados à letra desse louvor, deixe o seu like e fique conosco nesse vídeo até o final. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim o YouTube te avisará sempre que postarmos novos vídeos. Se você gostar desse vídeo, compartilhe o link com seus amigos e familiares. Eu deixei na descrição o link do material que eu utilizo para estudo bíblico. São materiais que eu tenho, uso e recomendo. Se você quer ter boas fontes para estudo da palavra e contribuir com o nosso canal, adquira os produtos através dos links da descrição. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Praticamente todas as pessoas passam por momentos de lutas. São momentos de incertezas, grandes desafios e tristezas. Cada um de nós reage de uma forma a determinadas situações. Talvez o mesmo problema que para um tenha uma dimensão, para outro o mesmo problema tem outra. Contudo, apesar das nossas diferentes percepções, das lutas e provas, temos um único Deus que olha por nós. Refletindo sobre a história de José, como ele se sentiu quando foi jogado no poço pelos seus irmãos? Como ele se sentiu quando foi vendido como escravo para os mercadores? Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Não são poucas as ocasiões que olhamos ao nosso redor e não encontramos saída. Olhamos para o céu e não vemos alternativas. Pensamos apenas que chegou o fim, que acabou, que não há mais solução. Provavelmente foi assim que José pensou ao ver todos os infortúnios que ele passou em sua juventude. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Este verso é uma referência à passagem bíblica que Jesus acalma a tempestade. A tempestade e o mar agitado representam as lutas que vivemos em nosso dia a dia. Ser cristão não nos poupa das lutas e tribulações. Todos passaremos por decepções, tristezas, fracassos e momentos de angústia. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Quantas vezes ficamos ansiosos para ter uma resposta, aguardando um resultado ou esperando por alguma coisa? Nesses momentos, não sabemos o que nos aguarda, não sabemos o que nos espera. Só podemos pensar em Deus, pedir a Ele que nossos planos e desejos não sejam frustrados. Eu fico imaginando José no poço. Pense nesses momentos. O medo de ficar lá até morrer de sede e fome. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender.
não somos capazes de discernir por completo os propósitos de Deus para as nossas vidas. Deus é soberano, Ele conduz a nossa história. Não temos como discernir o que Deus quer fazer através das nossas vidas. Quando chegou no Egito, José não tinha ideia do que Deus tinha para ele. O mesmo aconteceu na Babilônia com Daniel. Não sabemos em que Deus nos usará. Mas prefiro confiar sem entender. Esse verso traz um importante ensino para todos nós. Precisamos confiar que Deus está no controle, que podemos não compreender o seu propósito, mas podemos confiar que, através de nós, Ele fará grandes coisas. Que onde estivermos devemos confiar em Deus. José estava longe de sua família, em uma nação idólatra. José estava triste com o que tinha acontecido com ele. Ele poderia ter se revoltado contra Deus, poderia ter culpado Deus pelo que aconteceu. Contudo, José escolheu confiar em Deus e ser fiel. O mesmo fez Daniel na Babilônia. Eu creio em ti, eu olho para ti, eu espero em ti. Esses 3 versos são uma linda declaração de todos os verdadeiros cristãos. Eu creio em Deus. Em meio às lutas e adversidades da vida, nós devemos olhar para Ele e esperar que Ele faça a sua vontade em nossas vidas e através das nossas vidas. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. Estamos cientes que teremos momentos de medo, mas as Escrituras são claras. Deus está do nosso lado. Não estamos sozinhos. Podemos até entrar na fornalha, mas há um 4º homem lá conosco. Podemos ir para a cova dos leões, mas Deus estará conosco. Podemos ser lançados na prisão do Egito, mas Deus está do nosso lado. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Jesus é Deus. É o Verbo, a palavra que estava na criação com Deus, conforme descrito em Gênesis e no Evangelho. Mas a Bíblia não deixa dúvida da natureza humana de Cristo. Provavelmente, um dos textos que melhor evidenciam essa natureza humana é quando Jesus chorou com as irmãs de Lázaro. Ele sabia que iria ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim ficou comovido. Jesus chorou porque viu a tristeza das irmãs e dos amigos de Lázaro. Sua dor lhe perturbou e ele ficou comovido por essas pessoas. Jesus sentiu a dor das irmãs de Lázaro. Por esse motivo, Jesus também sente a dor que você está sentindo. Portanto, esse verso é bíblico. Nunca se esqueça que o mar possa acalmar. Esse verso é uma referência à passagem bíblica, que Jesus acalma a tempestade, conforme já comentamos anteriormente. Esse verso tem uma mensagem importante para todos os cristãos. O Senhor é o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis. Ele é o Deus do impossível, e não há nada nesse mundo que Ele não seja capaz de realizar. Não há nada nesse mundo que não esteja sob o seu controle, pois tudo é fruto de sua criação, e tudo existe para o glorificar. Nosso Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e nada jamais será difícil para Ele. Talvez o versículo bíblico que melhor se encaixe com esse verso seja Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. E que sei o tempo certo da vitória te entregar. Cada pessoa tem seus planos, seus desejos e sonhos. Mas, como já falei, Deus é soberano e Ele define o tempo e modo. José foi vendido ao Egito, foi acusado injustamente pela esposa de Potifar. Foi preso, mas no tempo de Deus, José foi colocado como governador do Egito.
Deus, na sua soberania, preservou a linhagem eleita de onde viria o Messias, através do que ele fez com José. Eu vejo muita gente interpretando errado a história de José. Não era o propósito de Deus exaltar José, fazendo dele um homem rico e poderoso. Era propósito de Deus, através da vida de José, preservar os patriarcas que dariam origem a Jesus. A fome que se abateu sobre a terra naqueles tempos só não vitimou a família de Jacó porque um de seus filhos foi enviado pela soberana vontade de Deus para o Egito e geriu bem o período de abundância, para ter alimento no período de escassez que veio em seguida. Talvez você não entenda o propósito de Deus para a sua vida, mas em breve você entenderá o que Deus quer fazer através de você. Este tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidade para você. José aprendeu na casa de Potifar a administrar a abundância. Na prisão, José aprendeu a administrar a escassez. Deus estava preparando José para administrar a mais avançada civilização da época, no momento de abundância e depois de escassez. Talvez você não entenda a soberana vontade de Deus para a sua vida. Pelo Espírito Santo, podemos discernir em parte, mas Deus irá trazer novidades para a sua vida. Deus fará através de você coisas que você não pode imaginar. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. A Bíblia não deixa dúvida que Deus cuida das nossas vidas. Podemos descansar em Deus, crendo que Ele está conosco e fará a sua vontade em nossas vidas. Podemos sorrir, nos alegrar, porque mesmo não merecendo, Jesus perdoou o nosso pecado. Somos salvos gratuitamente pelo favor de Deus. Podemos nos alegrar porque temos a certeza que, se os nossos planos fracassarem, foi resultado da soberana vontade de Deus. Podemos nos alegrar porque, se partirmos hoje, temos certeza que seremos salvos, não porque merecemos, mas porque em Cristo os nossos pecados são perdoados. Podemos sorrir porque no tempo de Deus, segundo a sua soberana vontade, Ele realizará os seus propósitos em nossa vida. O que eu tenho é bem melhor. Esse verso do louvor me traz à memória uma das passagens mais belas da Bíblia. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. O que Deus tem para nós é bem melhor. Nós estaremos na eternidade com Deus. Pois só eu sei do amanhã, então recebo o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Para esses últimos 3 versos farei a leitura de 3 passagens bíblicas que, por meio de sua literalidade, explicam cada um deles. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Após ouvir esse louvor e analisar a sua letra à luz das Escrituras, chego à conclusão que essa canção, além de nos levar à adoração, traz vários ensinos bíblicos. Não identifiquei imprecisões teológicas ou heresias. Por esse motivo, eu entendo que esse louvor está apto para fazer parte da nossa adoração pessoal e congregacional.